Ele é engenheiro de produção, mestre em logística pela PUC-Rio, coach executivo e um dos palestrantes mais premiados do país. Leonardo Ribeiro é o meu convidado de hoje. Começa agora o Falando de Negócios. Leonardo, seja muito bem-vindo ao Falando de Negócios. Antes de tudo, eu quero saber, o que é exatamente um coach? Prazer, Amanda. O coach ele trabalha por competências e não conteúdo. Eu não sei se a gente teve aquelas infâncias assim, filho, não faça aquilo, não faça desse jeito. O coach ele não julga. O coach é um grande profissional que ajuda uma outra pessoa, seja qual for o tema que a outra pessoa precisa, para ganhar novas competências, habilidades e atitudes. O chamado CHA, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Com essas três a gente consegue agregar novos valores e novas competências para gerar aí um valor bom para aquilo que ela quer como objetivo. Quais são as atribuições necessárias para esse tipo de profissional? O profissional ele precisa ser graduado, né? Geralmente quem faz muito ou são pessoas ligadas à área humana, né? Psicólogo, administrador, pessoas de RH. Muitas pessoas que trabalham com a área humana fazem esse curso, esse treinamento para desenvolver novas habilidades, às vezes dentro das empresas ou trabalhar como autônomo, que é o meu caso. Você falou das empresas. É cada vez mais comum as empresas estarem procurando esse tipo de serviço de coach. O que explica tanto o aumento dessa demanda e, consequentemente, o aumento do número de profissionais, né? Sim, o que explica é o pouco índice de pessoas qualificadas dentro da produção de cada empresa. Ou seja, hoje a empresa tem dificuldade de lidar com uma mão de obra que não é tão legal, que não é tão boa, que não entende aquilo que precisa, uma mão de obra muitas vezes desqualificada, e ela precisa melhorar ali a motivação. As pessoas muitas vezes se cansam, é muito trabalho, é muita produção, e aí gera muito esses índices de pouca produtividade. O empresário hoje ele quer dinheiro, ele quer um retorno. Então, se eu te pago R$4.000, eu quero 8, pelo menos, com você. E a empresa hoje, algumas têm essa facilidade de entender que cada profissional precisa desse desempenho. E o coach ajuda a melhorar esse desempenho para que ele possa render mais para os empresários. O coach, então, é a ferramenta necessária para fazer o profissional entender qual é o papel dele naquele contexto empresarial. Sim. E o papel dele enquanto, de repente, um profissional liberal, um profissional autônomo, né? Sim, sim. Porque quando a gente fala dessa questão do processo de coaching, a gente não tem como tirar a pessoa do jogo, né? Ela é um grande profissional, mas antes disso é uma grande pessoa. Ela precisa entender algumas características, habilidades pessoais para, assim, facilitar esse desenvolvimento profissional. Então, é cada vez mais necessário para as empresas terem ali dentro um profissional de coach, um profissional que ofereça esse tipo de serviço. Com certeza. Não necessariamente a empresa ter um específico, mas contratar sempre por algum meio de... uma consultoria, uma estrutura dessa específica para quê? Para realmente entender o crescimento do profissional dentro da sua área. O que a gente vê muito hoje? Que os empresários, eles descentralizam. Isso é uma das grandes opções, né? Descentralizar é importante. Só que muita gente não tem a mesma habilidade de entender que aquele negócio é dele. E aí começa o dono, o presidente ou o CEO que a gente fala, a centralizar muito nele, né? Ou seja, às vezes o profissional faz, mas vem para você e fala, não, eu não gostei muito não, eu vou refazer aqui, e gera retrabalho. Então essa confiança que o CEO coloca nos seus funcionários, seus colaboradores, precisam estar amarrados a um índice de produtividade. Então, o empresário, eu quero dinheiro, eu quero lucrar, mas também eu preciso entender que aquela mão de obra vai me dar um retorno. E hoje o processo de coach é importantíssimo, porque faz com que aquele profissional dele chegue ao seu limite de produtividade.
né? E aí ele começa a entender. Espontaneamente, porque ele entende o papel dele dentro da empresa. Isso. E é ótimo para o empresário e é ótimo para a pessoa, porque a pessoa começa a ter consciência daquilo que está fazendo. Porque muita gente fala assim, segunda-feira é horrível, sexta-feira é ótimo, não está me pagando. Então, a sensibilidade do profissional hoje, ela está gradativamente sendo prejudicada, porque ele mesmo não se valoriza como o melhor. E o empresário hoje sente falta disso por vários procedimentos. E a gente tem um mercado muito competitivo, um mercado muito acirrado, e principalmente em momento de crise, onde todo mundo fala, nada funciona. Funciona sim. Se o empresário ele entende, porque o processo de coach começa no empresário. Todo empresário deveria fazer um processo de coach, porque quanto mais ele tem novas habilidades e mais conhecimento, ele começa a entender a quem ele tem no seu time. Porque tem muito empresário que contrata de qualquer forma. Então, não adianta, Amanda, você hoje falar assim, a mão de obra é ruim, eu estou demitindo muita gente, há um fluxo enorme de pessoas entrando e saindo, se o meu processo de recrutamento é péssimo. Então, para ter todo esse processo bem alinhado, ele precisa entender qual é a melhor estratégia. E isso o coach pode dar para o executivo. Para o executivo, e pelo que você está falando, o profissional do coach ele atua em diversas camadas dentro de uma empresa, né? Sim. Porque ele trabalha com a pessoa. Então, independentemente do setor, ele trabalha no desenvolvimento humano. E aí, por exemplo, eu sou engenheiro de produção, então eu já trabalhei em construção civil, já trabalhei em indústrias alimentícias. Então, você começa a ter noção de todos os setores ao mesmo tempo. A logística, a parte administrativa, a parte de RH, a parte de qualidade, de controle de qualidade dentro de uma produção, compras, né, vendas, comercial, ou seja, todos esses setores têm um envolvimento de pessoas. Esses setores, quando as pessoas entendem que elas precisam desenvolver, elas integram melhores e aí o que acontece? Há uma melhoria no processo inteiro da empresa. Com certeza. E eu quero saber qual é o segredo, como é que você motiva as pessoas. Mas eu não vou querer saber agora não, eu vou querer saber depois dos comerciais, a gente já volta.